Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, vamos começar a ver isomeria geométrica, tá? Em particular os casos cis, trans, E e Z. A isomeria geométrica ela vai ser estudada, o composto vai ser estudado, né, de uma forma espacial. Tá? Então a gente vai ter que fazer análise no espaço. A gente vai ver esse composto de uma maneira espacial, em 3 dimensões. Tá? Diferente da isomeria plana, em que a gente não precisa analisar essa dimensão, essa forma dimensional do composto. Tá? Ou seja, o plano que ele estaria. Tá? Então, a gente vai ter que ter essa percepção de espaço, de 3 dimensões. Tá? A isomeria geométrica, nesse caso, em particular cis-trans ou EZ, né, ela é muito utilizada na agricultura, tá? No controle de pragas, tá? No controle de insetos aí. A gente vai ver como isso vai funcionar, tá bom? Então, vamos começar aí. Começando pela isomeria cis-trans, tá? Então, aonde vai ocorrer a isomeria cis-trans? Como é que a gente vai saber aonde, se aquele composto ele pode ter isomeria cis e trans, tá? Ou seja, a ocorrência desse tipo de isomeria. Ele vai ocorrer em cadeias abertas, com ligações duplas entre carbonos, ou em cadeias cíclicas. Então, ou seja, a gente tem que ter carbono insaturado com ligação dupla, sendo isso uma cadeia aberta, ou uma cadeia fechada. Então, vamos analisar esses casos aí. Primeiro caso, quando temos cadeia aberta. Então, nós vamos ter o carbono fazendo ligação dupla com outro carbono. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira análise. Então, vimos que tem carbono fazendo ligação dupla com outro carbono. É um passo para ser isomeria cis-trans. Tá? Nós temos os ligantes. Então, para ver a isomeria cis-trans, o ligante R1, ele obrigatoriamente deve ser diferente do ligante R2. Da mesma forma que o ligante R3 deve ser diferente do ligante R4. Então, essas são as condições para ter isomeria cis-trans com cadeia aberta, ou seja, carbono faz a ligação dupla, e os ligantes R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. No exemplo aí nós temos 1,2 de cloro eteno. Então, se a gente tiver que fazer a escrita dessa estrutura de uma forma normal, de uma forma no plano, vai ser dessa maneira. Tá? Mas como é que ela é feita da maneira espacial? Então, da maneira espacial, ela vai ter a seguinte forma aqui. Vamos fazer o carbono com a ligação dupla com outro carbono. Nós temos um hidrogênio, né, e o cloro. E nós temos também o hidrogênio e outro cloro. Essa aqui é a forma espacial. Podemos ver aqui, se a gente tomar o carbono com a ligação dupla, aqui vai ser o plano que nós estamos analisando. E teremos o hidrogênio na parte de cima e os cloros na parte de baixo. Tá? Então, isso aqui é uma forma de descrever a estrutura espacial dessa molécula. Bom, já vimos que tem carbono por ligação dupla e os ligantes de cada carbono são diferentes entre si. Né? Então, o hidrogênio é diferente do cloro, no primeiro carbono, e o hidrogênio e cloro também são diferentes no segundo carbono. Então, nós vamos ter, nesse caso, isomeria cis-trans. Já podemos afirmar aí. Mas quando que é uma isomeria cis, quando é uma isomeria trans? Então, vai depender o quê? De como vão estar esses ligantes. Então, a gente vai ter que analisar os ligantes iguais. Se eles estiverem no mesmo plano, eles vão ser isômeros cis. Então, vamos tomar como base aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele está no mesmo plano que o outro. O hidrogênio e o carbono estão no mesmo plano que o outro. Então, isso aqui vai ser um composto do tipo cis. Então, sempre será cis quando ligantes iguais estiverem no mesmo plano. Então, nesse caso, vai ser o cis 1,2 de cloro eteno.
Tá? Bem tranquilo aí. Podemos fazer o composto trans. Então, vamos ter o carbono com ligação dupla com outro carbono. Vou escrever o hidrogênio em cima, o cloro embaixo. Se eu colocar o hidrogênio em cima e o cloro embaixo no segundo carbono, vai ser igual à primeira estrutura. Então, eu vou alterar. Vou botar o cloro em cima e o hidrogênio embaixo. O que nós temos agora? Os ligantes em planos opostos, ou seja, o hidrogênio oposto ao outro. Se está oposto, vai ser um composto do tipo trans. Então, aqui vai ser o trans e o nome da estrutura. 1,2 de cloro eteno. Então, pessoal, basta analisar, basta ver se está no mesmo plano ou em planos opostos. Mesmo plano, o composto é cis. Planos opostos, o composto é trans. Poxa, mas o que isso tem a ver? Isso vai alterar as propriedades químicas dos compostos. Tá? Isso altera ponto de fusão, ponto de ebulição, comportamento químico. Tá? Então, 1,2 de cloro eteno, ele pode ser um composto cis ou composto trans. Isso pode alterar de que maneira? Então, só para a gente verificar aí, o composto cis, ele nesse caso vai ser um composto polar. Tá? Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Então, ele vai atrair os elétrons mais para ele. Então, vai ter uma polaridade nesse caso aqui. Já o composto trans vai ser um composto tipo apolar. Tá? Então, será apolar nesse caso. Olha lá, vai ter o equilíbrio, vai ter o momento igual a zero. Tá? Então, nós já estudamos polaridade de moléculas. Então, um composto polar ele vai ter um comportamento, um composto apolar terá outro comportamento dentro da química. E isso vai alterar ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, tá certo? Então, bem simples aí, tá? Só prestar atenção na formação espacial. Vamos mais um exemplo aí. Então, nesse caso aqui, nós temos o propeno, né? A fórmula dele, fórmula estrutural, tá? Vamos fazer a fórmula espacial dele. Bom, a gente nem precisa, na verdade, porque vamos analisar aqui os carbonos com a ligação dupla. Então, esses dois carbonos com a ligação dupla, nós vamos ter como ligante o hidrogênio e o CH3. E para esse carbono, nós temos dois hidrogênios. Então, vamos ter ligantes iguais. Vai ficar aqui, dessa maneira. A gente fizer a forma espacial, né? A apresentação dele espacial vai ficar dessa maneira. Então, gente, não tem isomeria. Não tem isomeria cis trans. Não possui isomeria cis trans. Devido aos ligantes iguais aqui do mesmo carbono. Mas esse composto não pode ter isomeria? Sim, ele pode apresentar isomeria. Ele tem carbono com ligação dupla. E aí que vai entrar aquele outro caso, EZ. A gente vai ver mais à frente ainda um pouquinho. Mas antes disso, vamos analisar compostos de cadeia cíclica. Então, na cadeia cíclica, nós temos que analisar os ligantes que estão no carbono. Então, vai ser a mesma consideração. R1 diferente de R2. Diferente de R2. E da mesma forma que o R3 deve ser diferente de R4. Então, essa é a análise para o composto, para saber se tem isomeria cis trans. Isomeria é de cadeias cíclicas, né? Então, vamos ver aqui o exemplo, né? 1,2 de cloro ciclopropano. Montando a estrutura, então, ciclopropano, cadeia fechada, 1,2 de cloro. Então, se eu colocar um cloro no carbono 1, que vai ter o hidrogênio, e o cloro no carbono 2, que é o 2, né? E aqui o hidrogênio, nós vamos ter os iguais no mesmo plano. Olha lá, o hidrogênio
está no mesmo plano. Então, esse aqui vai ser um composto do tipo cis. Então, vai ser o cis 1,2 de cloropropano. Se fizermos o composto trans, ter o cloro em um plano, e agora teremos eles em outro plano, ou seja, o hidrogênio e o cloro em planos opostos. Então, aqui vai ser um composto do tipo trans. Isso para cadeias fechadas. Então, mesmo critério para cadeia aberta. Planos iguais, né, no mesmo plano, composto cis, planos opostos, compostos do tipo trans. Tá? Então, gente, é só prestar um pouquinho de atenção nesses ligantes aí. Analisando agora a isomeria EZ. Tá? Então, a isomeria EZ ela vem para suprir a necessidade de alguns compostos que não sofrem isomeria cis-trans. Tá? Esse tipo de isomeria EZ é um caso mais completo, ele engloba os compostos cis e trans. Então, essa nomenclatura EZ ela vem, de uma certa forma, para substituir a nomenclatura cis-trans. Com isso, nós vamos ter uma gama maior de análise de compostos aí. Aonde vai ocorrer a isomeria EZ? Né? A gente vai ter ligação dupla entre carbonos, se for uma cadeia aberta. Né? Então, os ligantes do carbono que fazem ligação dupla são parcialmente ou totalmente diferentes. Do outro carbono que também faz ligação dupla. Tá? Então, essa aqui é a análise que nós temos que fazer. Tá? Pode ser ligantes totalmente diferentes ou, de uma certa forma, diferentes também. O que significa o Z, que significa o E? O Z, que é zusammen, significa juntos. E o E, que é entgegen, oposto. Então, nessa estrutura do 2-bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno. Vamos montar essa estrutura aí. Então, montando aqui a estrutura. 1 cloro, 1 flúor, 2 bromo e o eteno, no caso, completando com hidrogênio. Tá? Bom, nós não temos ligantes iguais para a gente fazer a análise. Então, a gente vai partir para a isomeria do tipo EZ. Para fazer a isomeria EZ, nós temos que ter como base o número atômico dos elementos. Ou seja, os elementos ligantes aos carbonos que fazem ligação dupla. Então, temos que ter o número atômico do cloro, do flúor, do bromo e do hidrogênio. Então, o bromo tem o número atômico 35, o cloro tem o número atômico 17, flúor 9 e hidrogênio 1. Então, vamos ver o seguinte. Entre o flúor e o cloro, quem tem maior número atômico vai ser o cloro. Então, vou marcar o cloro aqui. E entre o bromo e o hidrogênio, quem tem o maior número atômico vai ser o bromo. Então, a análise é o seguinte. Os maiores números atômicos no mesmo plano vai ser um isômero do tipo Z. Então, essa estrutura é a estrutura Z. Então, Z, 2 de bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno. Tá? Por que Z? Porque estão no mesmo plano. Juntos. Vamos fazer a estrutura do tipo E. Então, do tipo E, vai ficar nesse formato. Eu vou botar o cloro aqui em cima, flúor aqui embaixo, e vou trocar. O hidrogênio vem para cima e o bromo vem para baixo. Nós temos agora o maior número atômico entre o cloro e o flúor, que é o ligante desse carbono, vai ser o cloro. E os ligantes desse carbono, hidrogênio e bromo, o maior ligante vai ser o bromo. Eles estão em lados opostos. Então, aqui vai ser um composto do tipo E. Composto, no caso, ligantes opostos aí. Então, o nome desse composto vai ser E, 2 bromo, 1 cloro, 1 flúor, eteno.
tá certo? Então, gente, bem tranquilo também. Tem que ter atenção, ó, no número atômico dos elementos. Ele que vai ser o diferencial. E quando nós temos esse tipo de caso aqui, nós temos elementos iguais, né? Ou seja, a gente pode reparar o seguinte. Então, os ligantes desses carbonos que fazem ligação dupla. Então, nós temos o bromo e o carbono. Não é o CH3, a gente vai analisar o átomo. E aqui? Bom, então entre o bromo e o carbono, o número atômico, carbono, né, tem número atômico 12. O bromo tem número atômico 35, nós já vimos. Então, entre o bromo e o carbono, o bromo vai ser o maior ligante. Nesse segundo carbono, aqui, nós temos como ligante carbono e carbono. Ou seja, ligantes iguais. Então, agora vamos fazer a diferença. Então, a diferença entre eles vai ser dos ligantes que estão com ele. Então, nesse primeiro carbono aqui, nós temos esse carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Já para esse carbono, nós temos o hidrogênio e temos uma ligação dupla com o oxigênio. Como é que a gente vai representar isso? Como se fosse uma ligação com um oxigênio e com o outro oxigênio. Então, vamos agora ver a diferença. Esse hidrogênio, ele se anula com esse hidrogênio, se equilibrou. Esse oxigênio com esse outro oxigênio. Então, entre o hidrogênio que sobrou e o oxigênio que sobrou da outra parte da estrutura, o maior número atômico vem para o oxigênio. Então, a estrutura que vai ter a prioridade aí vai ser essa aqui. Porque entre o oxigênio que sobrou de um e o hidrogênio que sobrou do outro, né, a prioridade vai ser do oxigênio. Então, como nós temos lados opostos, vai ser um composto do tipo E. Se fosse lados no mesmo lado, no mesmo plano, seriam um composto do tipo Z. Aqui eles são opostos, né? Então, vai ser um composto E. Beleza? Então, tomar cuidado na hora de analisar aí. Os ligantes iguais, a gente vai analisar todos os outros ligantes que estejam ligados a esse átomo, tá? E fazer esse diferencial. Tá? Bom, caso a cadeia seja cíclica, dois carbonos da cadeia apresentarão de forma parcial ou total os ligantes. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, nós temos o ligante desses carbonos aqui. Então, aqui nós temos hidrogênio e carbono, né, que é um carbono. Então, entre hidrogênio e carbono, a prioridade é do carbono. Nesse carbono aqui, na cadeia fechada, entre o carbono e o cloro, a prioridade é o cloro. O cloro tem maior número atômico. Então, como estão no mesmo plano, vai ser um composto do tipo Z. Então, gente, também a mesma forma de analisar. Tá certo? Bem tranquilo. Só ter cuidado para não errar no número atômico, ver a tabela periódica, ver o composto aí, ver a estrutura com cuidado. Beleza? Então, isomeria é Z. A gente vai ter ligantes de forma totalmente diferente ou parcialmente diferente, como aconteceu aqui no primeiro exemplo. Aqui nós temos ligantes iguais, que era o carbono, então eram parciais. Tá? Então, muito cuidado. Questãozinha que caiu no Enem, Enem 2016. Tá? Lembra no início do vídeo que eu falei que a gente ia ver os casos onde que era aplicado isomeria ótica, isomeria espacial, né, do tipo cis-trans ou EZ? Então, esse caso aqui, ele caiu no Enem. Tá? Esse tipo de isomeria é usado muito na agricultura. Por quê? Porque esses compostos cis e trans ou EZ, eles aparecem muito em feromônios dos insetos. Então, o que eles fazem para diminuir o controle de praga aí dos insetos? Né? O que eles fazem para controlar a infestação de insetos? Eles usam feromônios, tá? Às vezes em armadilhas, e nessas armadilhas colocam o inseticida.
Então o inseto ele é atraído pelo cheiro, geralmente a fêmea, né, que exala esse feromônio. Então o macho ele vai para essa armadilha, que está cheia de inseticida, né, que fica longe da plantação, e dali ele morre. Ou seja, ele é atraído pelo cheiro, porém não tem fêmea. O que vai ter vai ser veneno. Também existe um controle populacional aí, né? A gente também pode, é muito utilizado também na questão do controle, que eles chamam de confusão sexual. Eles colocam esse feromônio feminino em uma área, né? Então os insetos vão para essa área e chegam lá, não tem fêmea, só tem macho. Então o que acontece? Não tem o acasalamento. Então eles controlam a praga em si. Ou seja, eles não eliminam a população de insetos, tá? Mas eles fazem que tem uma diminuição. É diferente de quando tem o veneno, né? No caso do inseticida, que você está matando o inseto. Tá? Então, são formas de controlar, né, a proliferação de pragas na agricultura, aí, através do uso de feromônios que tem isômeros cis e trans, ou E e Z, dependendo do composto aí. Então, essa questãozinha caiu no Enem, vamos dar uma lidinha nela aí rapidinho e vamos analisar a questão. Pausa o vídeo, dá uma lidinha na questão e vamos já ao resultado. Bom, então ele está dando aqui como exemplo, né, um feromônio do bombicol, tá? Só como referência aí. E ele coloca vários feromônios, né, várias substâncias, né, na verdade, e associada a cada inseto, e aos cultivos, né? Então nós temos para cada substância, nós temos o inseto e onde esse inseto atua, em qual cultivo ele está tá prejudicando esse cultivo aí. Tá? Então, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria. Opa, palavrinha nova aqui. Estereoisomeria. O que é estereoisomeria? É a isomeria espacial. Tá? Isomeria espacial. Então, estereoisômeros são isômeros formados no espaço. Então, cis, trans, EZ, e aí mais à frente, isomeria ótica também. Tá certo? Então, cuidado também com os nomes aí. Então, apresentado pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Então, o que eles fizeram? Fizeram o feromônio baseado no inseto. Então, eu quero saber quais desses feromônios, né, vai estar associado ao bombicol, ou seja, vai ter o mesmo controle, vai ter o mesmo comportamento no bombicol. Então, o bombicol vai ter isômeros, no caso, cis-trans. Deixa eu reparar bem aqui, vai ter, no caso, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Hidrogênio e hidrogênio. Então, aqui a gente pode afirmar que são compostos do tipo cis. Aqui vai ser um cis-bombicol. Tá? Cis. Então, ele não quer exatamente que seja cis ou trans, não é isso. Ele quer que tenha a isomeria. Então, para ter isomeria, tem que ter o quê? Carbono com ligação dupla com outro carbono. Então, nós temos aqui, analisando, essa estrutura e essa aqui. Porém, aqui nós temos ligação dupla, aqui nós temos aqui 2 hidrogênios. Então, não pode ter, são ligantes iguais, não pode ter isomeria. E aqui nós temos 2 metis. São ligantes iguais, não pode ter isomeria cis e trans. Então, a estrutura que tem o mesmo comportamento vai ser essa aqui, que vai atuar no cultivo de tomate. Esse nome aqui estranho aqui, que escropiba, bom, não sei falar, absoluta, tá? Então, resposta, letra E. Então, questãozinha de 2016, não é uma questão tão antiga, uma questão relativamente atual, né? Tá? E que foi cobrado, nesse caso aí, de isomeria cis-trans. Tá? Poderia ser EZ também, que está aparecendo muito, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, tá? Curta o vídeo, divulgue o canal, tá certo? Um forte abraço, um molde beijo. Fui!